essa relação foi uma relação realmente muito assustadora, né? Muito gritante, a gente pode dizer, aonde a gente só via comentários até então longe da gente, né? E a gente até, como se diz, aquela história do São Tomé, só acredita vendo, né? E quando chegou realmente para o Brasil e para o estado do Amapá, em especial para o município de Macapá, que é onde nós moramos, aí que a gente veio realmente sentir o verdadeiro impacto tão grande quanto trouxe essa pandemia, né, para o nosso estado, para o mundo, posso dizer. E não seria diferente para o nosso estado e para o nosso município e para a nossa comunidade. Então, assim, foi muito difícil logo no início, muito difícil porque a gente não sabia como lidar. Então, o medo era um todo, né? A gente não podia conversar com fulano, a gente não podia se aproximar do ciclano, a gente tinha que estar afastado dos filhos da gente, porque a gente não sabia se nós estávamos com vírus ou não naquele momento. Então, foi muito difícil, foi um impacto muito grande realmente que essa pandemia trouxe para todo mundo, em especial para a gente, para nós, aqui na nossa comunidade. No auge da pandemia, o que a gente escutava muito falar era sobre a prevenção, né? Que acho que era uma coisa assim que foi muito presente aqui, que as pessoas não iam muito, não saíam. A gente já não sai muito para ir na casa dos outros, mas tipo, aí a comunidade parou, não recebia outras pessoas na comunidade e também a gente não ficava indo na casa de ninguém. Veio o lockdown que o negócio ficou um pouquinho mais difícil. E junto também com o lockdown teve a questão do apagão. Então, nesse período foi um período muito delicado, muito triste mesmo, que eu vi, sim, pessoas passando muita dificuldade. A gente teve alguns estabelecimentos foram obrigados a fecharem, né, pela questão do lockdown. Aí a pessoa aqui, como eu falei, são poucas pessoas que têm renda fixa. Então, as pessoas aqui, elas se alimentam, elas colocam o mantimento para dentro de casa diante da possibilidade daquela renda que elas ganham diariamente. A maior dificuldade que a gente teve foi escoar os nossos produtos. Quando, na época da pandemia, chegou o inverno e nós não tínhamos para onde vender os nossos produtos. Então, bateu o desespero da fome, de não ter aonde conseguir alimento para as famílias que tinham na comunidade. E foi bem triste essa situação. Nessa época, no começo da pandemia, foi um momento muito delicado para a nossa família, porque a minha irmã, ela pegou o Covid logo no começo. E nesse período que ela se infectou, né, no caso, ela infectou o marido dela também. Então, a minha irmã, ela tem 2 filhos, não dava para ir cuidar. Aí a outra também, ela é gordinha, né? Era de risco, não poderia cuidar. Então eu me propus a ir daqui da comunidade para Macapá cuidar dela. Então eu passei 6 meses com a minha irmã. Ela foi internada, foi para UTI. O pulmão dela foi comprometido. Ela teve surto psicótico. A gente teve que internar ela porque tudo que tinha dentro de uma casa ela queimou com os surtos. Ela queimou dinheiro, ela queimou tudo. Quando a vacina chegou, acho que mais ou menos passado uns 2, 3 meses, que teve a questão da vacina, que a primeira que veio foi a Coronavac, que veio a questão da vacina quilombola. Mas essa questão da vacina quilombola também ainda foi um sofrimento. Foi difícil, mas deu para vacinar, sim. No primeiro momento foi bem vista, assim, bem procurada a princípio, a primeira dose, a D1, que a gente chama, da vacina do Covid. E da segunda dose diante, que já foi ficando um pouquinho mais difícil, que as pessoas ficaram meio receiosas em vacinar. Enquanto uns, digamos assim, faziam voto que realmente a vacina chegasse a todo mundo, tinha outros que ficavam fazendo, né, na verdade, como podemos dizer, os fake news e tal, as brincadeiras de mau gosto, né, até então dizendo que se tomasse ia virar jacaré, aquela história toda. Então isso aí também foi uma situação muito complicada. Esse tipo digamos, de comentários, isso aí fez com que pessoas até hoje não chegassem a tomar a vacina. Por conta do que falavam, e a minha avó foi uma das pessoas que pegou Covid dentro da comunidade.
Então, quando foi para ela tomar, ela não quis, nem ela e nem minha mãe. Elas não quiseram tomar a vacina. Por causa que eu ouvia muito dizer que a vacina não era, como é que eu posso dizer? Ela não era compatível, tomasse poderia morrer, poderia virar alguma coisa, ia dar câncer, um monte de coisa eles escutavam e elas não quiseram. Então não teve quem fizesse elas tomarem a vacina. E aí a gente, logo que eu tomei a vacina, passei muito mal, que eu pensei que eu não ia aguentar, porque me deu febre alta, me deu diarreia, me deu vômito. Mas mesmo assim eu tomei. Aí passou uns 4 meses, tomei a segunda dose. E aí eu fui tomar a terceira dose esse ano, porque a coragem não dava para ir lá, porque eu tinha medo de passar mal novamente. Mas os humores, a falança de muitas coisas ruins sobre a vacina, foi mais isso que fez a população não tomar a vacina de Covid. Vou falar em relação ao que eu já ouvi, né? E o que foi através de mim. Dava trombose, que é quando eu até cheguei, fiquei pensando, no dia que eu tomei minha vacina, eu pensei que deu um nó na minha perna. Tipo, meu Deus, é verdade mesmo. Na verdade, foi só questão muscular, né? Aí depois eu fui vendo que a gente acaba, sem querer, por mais que a gente tenha aquele estudo, a gente acaba acreditando, cai, sabe? Então, de cair cabelo, de dar impotência, chegar a falar. Não é em relação aos homens, que os homens da comunidade, Deus o livre, eles são preocupados com isso. Mas aí assim, foi isso que foi o grau, né, entendeu? É pra rir, mas depois a gente entende que foi tudo mentira, mas na hora, achava que realmente seria verdade. Aí até no período do curso foi muito engraçado que ela não queria tomar, ela não tomou as injeções. Que a gente viu que muitas coisas eram fake news, né? E eu vou ser bem realista, eu não sabia muito o que era, e a gente aprendeu muitas palavras, eu não sabia também definir o que era, e porque eu ia lá, perguntava o que significava, eu ia, pesquisava, na próxima aula eu já falava o que era aquilo. Aí eu falava, Rafaela, hoje eu aprendi tal palavra. E então isso, tipo, foi muito bom, porque eu pude aprender e com isso eu pude conversar com ela um pouco mais, embora que eu sou técnica de enfermagem, mas eu não tinha aquela sabedoria de chegar com ela e conversar. Comunica Quilombola, eu posso dizer que ele veio assim para clarear um pouco mais assim a questão das ideias. Eu sei o que eu passei e o que eu vivi dentro da minha comunidade. A minha comunidade, eu posso dizer que ela é quase que dentro da área urbana. E dentro do curso Comunica Quilombola eu pude ver a dificuldade das outras comunidades, dos colegas de curso de outras comunidades que eles tiveram. E o curso ele nos trouxe muitas informações, principalmente da questão das fake news, dos rumores, a questão dos Covids, como foi o enfrentamento das comunidades, dentro das comunidades, sobre a questão do Covid, a questão da assistência, da vulnerabilidade das pessoas que ficaram com dificuldades para ter acesso aos serviços de saúde. Foi um momento assim bem prazeroso assim, de troca, de informações, os palestrantes nos esclarecendo algumas dúvidas. Pois é, participar do projeto, o curso Comunica Quilombola, para a gente, assim, teve claro, vai ter, assim, um significado grande para a gente tem participado de um curso desse a nível de estado, a nível de comunidade para a gente, né? Através da Internews, da IEB também, que a gente teve esse apoio, toda a logística, eles quando procuraram dar esse apoio para a gente, através da comunicação, quando vieram para cá, acolher a gente, mostrar como fazer documentário, como tá fazendo podcast, né, que foi um dos assuntos que a gente teve. Então, a gente teve um conhecimento para poder trabalhar dentro da nossa comunidade, poder, de repente, fazer umas oficinas com nossa comunidade, até com os adolescentes, né? Tinha um trabalho para fazer na comunidade. Aí eu falei para ela, por que a gente não faz, tipo,
uma mini apresentação, tipo, falando um pouco do Covid, de fake news, tudo que a gente aprendeu. Falou, mas a gente vai fazer o trabalho. Eu falei, não, mas bora fazer uma diferente. Aí a gente, até nesse período, a gente saiu uma verba, né, que era pra gente fazer um almoço, um lanche pro pessoal. Aí a gente fez o nosso trabalho e em seguida, no sábado seguinte, a gente veio para a comunidade, ela conseguiu umas fantasias, a gente se vestiu. Aí viemos para a comunidade trazer um pouco mais do que a gente aprendeu. Aí a gente conseguiu trazer álcool em gel, a gente trouxe luva, trouxe máscara, até porque as crianças ainda estavam estudando, né? Aí a gente deu para elas colocarem na mochila. Foi, tipo assim, foi muito legal. Expliquemos tudo que a gente aprendeu. E até pessoas, tipo, eu tenho minha irmã, ela é pedagoga, né? Aí o meu outro primo também, ele é pedagogo, é professor. E tipo, tinha coisas que a gente falou, que a gente aprendeu lá no curso, que até mesmo eles ainda não tinham ouvido falar. E um debate que a gente teve muito grande foi de coisas que eles tinham visto no Face ou no grupinho WhatsApp, e a gente tentou ir buscar lá a informação e mostrar para eles que aquilo era fake news, que aquilo era mentira. Foi muito legal. Olha, checa se é verdade, procura ver nas páginas oficiais, ver se realmente isso está nos sites oficiais, do governo principalmente, do Ministério da Saúde, ver se é isso, entendeu? A gente enfrentou uma situação um pouco da questão a mídia e o presidente, então a gente não sabia quem estava falando a verdade. Toda vez se batendo, tipo, a política da época da presidência falava uma coisa, os técnicos, pessoas falavam outra. Eu falo, ficou ofegante. Foi muito desesperador, porque a gente, para onde, em quem acreditar? Aí foi dessa forma. Nós, depois que passou tudo isso, depois que teve essa questão educativa, o curso está passando, olha, isso não é verdade, foi demonstrando, foi através das oficinas, dos grupos focais, foi demonstrando, das reuniões que tinha, foi mostrando para a gente, olha, verifica essa informação, o impacto que ela tem, porque se eu transmitir uma coisa que eu não tenho certeza para outra pessoa, ainda mais para uma comunidade que quase todos acreditam, entendeu? O impacto que eu vou fazer na vida dessas pessoas. Então, foi ensinado bastante isso dentro do curso Comunica Quilombola. Nessa época, que qualquer coisa que a gente falasse, a pessoa vai lá, fazia e acreditava. Entendeu? Então, esses fake news prejudicou muita gente. Faz que esse agravamento de peso de morte aí não foi à toa. Entendeu? Não foi à toa. Eles escutando informação que não era verdade, fazendo o que não era para ser feito, através dessas informações que prejudicou, até levou a vida de muita gente. O curso ele me trouxe experiências novas, me ensinou a ter um olhar de vista para as fake news melhor, porque nem tudo que a gente ouve e vê a gente tem que acreditar. Então o curso mostrou para a gente que nem todas as expectativas sobre a vacina era o que falavam. Não era o que diziam que se tomasse a vacina a gente ia virar aquilo e ouvia muita coisa. Mas não era a verdade, né? Para isso, eu tomei a vacina, o restante do pessoal da comunidade também tomaram. Através do curso, a gente mostrou para as crianças o que era fake news, a gente trouxe as crianças para o debate, as crianças vieram, elas aprenderam junto também. Essa foi uma das importâncias muito grandes. Quando a gente foi fazer o trabalho prático, a própria comunidade, a própria minha família veio, falou suas experiências, fizemos, falaram que a importância hoje da vacina, a gente sabe que a vacina salva a vida. Inclusive, o último momento que a gente teve no curso foi uma roda de conversa que a gente fez com pequenos grupos, com um grupo pequeno. A gente trabalhou aqui, se não me engano, foi com 10 pessoas. E as pessoas que participaram com a gente dessa roda de conversa, elas tiveram a oportunidade de se expressar, inclusive falaram um pouco desse momento da pandemia, como foi dentro de casa, com familiares, com vizinhos, parentes distantes, como era que elas estavam sobrevivendo nesse momento, entendeu? Então, depois desse momento que a gente teve, dessa roda de conversa, que eu conversei um pouco com eles,
sobre fake news, sobre rumores, sobre a questão da vacina. Todos foram muito incisivos sobre a questão da vacina. Os que tiveram ainda um certo receio de querer vacinar, foi por conta das informações que surgiam distorcidas, falando que a vacina tinha vindo para ser implantado, o Covid tinha sido um vírus que surgiu para ser implantado uma nova ordem mundial, que a vacina veio para exterminar parte da população, que nós estávamos sendo rato de laboratório por conta dessa questão da vacina, que eles estavam testando a vacina na gente, que futuramente parte das pessoas que tomaram essa vacina iriam morrer. Teve alguns que relataram alguns casos que teve pessoas que estavam bem, que tomaram a vacina e depois da vacina vieram o óbito, por que a pessoa morreu depois de tomar a vacina. Então, nessa roda de conversas que a gente teve, nós tivemos essas informações e isso deixou algumas pessoas receosas. Elas só estavam olhando o lado negativo. Mediante das coisas que elas escutavam. Então, teve todo aquele cuidado, eu tive que mostrar um outro lado. Eu tive que mostrar para eles um outro lado, que a questão da vacinação, a vacina, de fato, ela foi muito eficaz, por conta que, antes da vacina do Covid, todos os dias a gente via que tem aquele boletim do Covid, que saía nas mídias, que falavam quantas pessoas novas infectadas, quantos casos já tinham tido no estado, quantos óbitos, quantas pessoas haviam sido recuperadas. Tinha aquele boletim do Covid-19 todo dia no Jornal da Tarde e no Jornal da Noite também. Então, eu tive que fazer uma comparação, mostrar para elas que no período da questão do que veio a vacina do Covid-19, que a primeira que saiu foi a Coronavac, os casos de Covid, eles diminuíram. Da mesma forma que foi crescendo, quando surgiu, explodiu no Brasil, no mundo, o vírus, quando a vacina começaram a vacinar as pessoas, os públicos, os casos, as mortes, os óbitos pelo Covid-19, eles foram diminuindo. Então, foi através dessa conversa que a gente teve que eu fui ficando conhecendo um pouco, né, da visão deles sobre essa questão da Covid-19 e o que foi que ficou após o curso, que partiu deles, foi que, inclusive, eles pediram para a gente ter mais rodas de conversas como essa, de pequenos grupos, assim, que dá para todo mundo se expressar com temas diferentes, sobre outros temas diferentes, tratando sobre essa questão dos rumores, das fake news, até mesmo sobre outras doenças. Então, a gente só tem que agradecer, como já falei, a palavra é gratidão. Eu externo nesse momento, né, para a Internews. Não nos abandone, continue nos ajudando, continue nos abraçando e trazendo cada vez mais esses cursos, que é de grande importância realmente para a nossa comunidade e, em especial, para a nossa comunidade de Ilha Redonda. O Comunica Quilombola, a Internews, o projeto em si, o curso trouxe vários benefícios para mim, como para minha irmã e para dentro da nossa comunidade. Como a gente disse para eles, se vier outros, a gente vai participar, entendeu? E eu só tenho a agradecer, gente, obrigada por tudo. A comunidade ser escutada é a melhor coisa. Eu chegar a conversar, ser entrevistada por vocês, estou desabafando aquilo que foi uma coisa que foi tão desesperador, relatando tudo aquilo que eu fiquei, que a gente sofreu naquela época. Então, ter esse acolhimento que a Internews, a IEB e a CONAC teve com a gente, também foi muito gratificante, que a gente está precisando de ser escutado, de compartilhar e a gente ter aquele aprendizado de aprender também. E a gente sendo qualificada para poder transmitir, cuidar da nossa comunidade. Eu acho muito importante porque a gente é desassistido bastante por questões políticas, né? Foi muito bom o Comunica. Abriu nossos olhos, ensinou bastante coisa. Questão de
a ter aquele cuidado no que se é dito, do que até que se for escrever alguma coisa, tu vai ter aquele cuidado, tu só pode falar aquilo que realmente é de fato verdade, né? A gente passou a ter mais cuidado no que a gente vai compartilhar, porque a gente não quer que outras pessoas sofram, né, o que elas sofreram na época da pandemia. Entendeu? Teve muita gente que ficou com ansiedade, teve bastante casos de suicídio, que se via perdido. E para a nossa comunidade, esses cursos tinham que ter bastante, tinham que continuar, porque a gente se aprimorando mais, a comunidade vai evoluindo, vai aprendendo, e a gente vai repassando e cuidando, né? Principalmente mantendo nossa tradição, né? Tudo conforme o que deve ser, respeitando a tradição, a ancestralidade e a oralidade, principalmente, ter respeito aos mais velhos. Por aprender como é trabalhar a questão de internet, a questão de fazer vídeos, que a gente não sabia, né? Ainda assim, a gente morre de medo das câmeras, porque eu acho que isso é de todo mundo. Agradecer pela oportunidade de poder conhecer outras comunidades, a conhecer outras realidades, outras pessoas, e pedir mais parceria para que a gente continue trabalhando, que a gente tenha mais apoio dentro das comunidades como liderança, consiga levar mais informações, mais projetos para dentro da comunidade que possa estar beneficiando os jovens. Não só eu e uma outra pessoa, mas que tenham projetos voltados aos adolescentes, que hoje as comunidades distantes ficam mais propícias às besteiras que acontecem, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade de ter participado desse curso maravilhoso, onde trouxe muito conhecimento para mim, conhecimento para a minha comunidade. E para mim a palavra é só gratidão. E se tiver outros cursos que puderem colocar a comunidade quilombola Nossa Senhora do Desterro, a gente está aqui para receber de coração e dar o máximo da gente em qualquer curso que for beneficiar a nossa comunidade.